Então, gente amiga, muito bom dia para você que está em casa, para você que está no trabalho, para você que acompanha a gente pela internet, onde quer que esteja. Muito obrigado por fazer parte da nossa história, por fazer parte sempre da nossa programação. Isso é muito importante, tá bom? Quero que você continue sempre fazendo parte mesmo aqui nas nossas transmissões ao vivo, que temos diariamente às 11 horas, aqui pela Tribuna M, onde você pode compartilhar também as informações que nós levamos até você pela página da rádio no Facebook. Se você tem aí, está navegando na internet, está navegando, de repente está no Facebook, vai lá, dá uma compartilhada, acompanhe as nossas transmissões para que você possa também contribuir para que as informações que a gente mantém aqui no nosso programa cheguem para um monte de gente, um monte de pessoas que de repente têm dúvidas sobre alguns aspectos que a gente publica, como falei, diariamente aqui na nossa programação. E eu vou receber aqui novamente o advogado, o Dr. Gerson de Souza. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito, muito importante para você. E eu estou aqui tomando um chá de limão com gengibre, tá, gente? Que você obviamente notou que a voz não tá lá, aquelas coisas, né? Tá assim, meu Deus, que voz cavernosa é essa? Pois é, uma inflamação nas amígdalas, mas já tá passando já também. Mas aqui no estúdio, para a gente bater um papo, para a gente conversar, o Dr. Gerson vai falar sobre os 25% de aumento para os aposentados que necessitam de cuidadores. Você conhece alguém, de repente, na família, que está aposentado, precisa de um cuidador? A gente sabe o quanto é importante deixar a nossa família tranquila, os nossos queridos avós, ou pais que sejam, sendo bem cuidados, né? E um cuidador, ele tem toda todas as ferramentas para trabalhar com isso. Mas é caro também, né? Afinal de contas, ele também é um cuidador e existem cursos. E hoje em dia as pessoas estão cada vez mais sabendo do que tem que ser feito. E os cuidadores, além do conhecimento, têm todo um carinho que a gente gostaria que fossem oferecidos aos nossos idosos, né? Mas e esses 25% de aumento? Garganta tá ruim. E esses 25% de aumento para os aposentados que precisam desse cuidador? Como a gente vai fazer para conseguir esses 25%? Quem realmente como provar que precisa? Vamos conversar com o Dr. Gerson de Souza, ele está aqui no estúdio e ele vai bater um papo com a gente agora aqui. Vamos lá. Muito bem, senhoras e senhores, meus amigos, esse é o Dr. Gerson, que está aqui no estúdio para bater um papo com a gente. Dr. Gerson, bom dia. Bom dia, Adriano. Bom dia a todos que acompanham. É um prazer estar aqui nessa manhã para nós falarmos aí sobre esse aumento de 25%. A gente sente assim, parece que é um alívio quando a gente percebe que a gente pode contar com esses 25% de aumento no salário do aposentado, né? Mas quem pode receber esses? Quem recebe só um salário? Quem recebe aquele aposentadoria, o benefício do LOAS, né? De lei de assistência social, não é isso? Acho que é isso. Enfim, quem é que pode? Quais são os caminhos para isso? Quem tem direito a receber esse aumento de 25%? Em primeiro lugar, quando falamos sobre aposentadoria por invalidez, aquele que está inválido para o trabalho, ele pode ser aposentado. Pois bem, ele se encontra no quadro de invalidez. Certo. Assim sendo, o valor natural dessa aposentadoria por invalidez, valor natural, equivale a 100%, ou seja, sem corte nenhum, é integral. Mas depois de um tempo, muitas vezes essa pessoa que aposentou por invalidez, o quadro dela se agrava na linha do tempo. Então, é uma doença que fez com que se agravasse a invalidez dessa pessoa, desse aposentado. Sendo assim, ele deixa de estar na invalidez e ele começa a migrar para um outro quadro que se chama a grande invalidez. Quando A grande o quê? Validez? grande invalidez. Invalidez, tá? Grande invalidez. Então, no início, aquele que aposentou por invalidez recebe 100%, beleza. Mas depois de um tempo, muitas vezes a doença ela vai se agravar. Então, aquele que estava inválido vai entrar na grande invalidez, ou seja, a sua situação piorou muito mais.
de forma que ele não consegue exercer suas atividades diárias habituais sozinho. Por exemplo, ir ao banheiro, por exemplo, já fica mais Ir ao fica banheiro, comprometido. ir ao banheiro, questão de cegueira e várias outras. Ele necessita de uma terceira pessoa dando assistência a ele nos atos da vida cotidiana. Uhum. Isso porque ele entrou na grande invalidez. E assim sendo, quando ele ingressa nessa grande invalidez, o que quer dizer que ele necessita de um terceiro dando uma assistência, aí sim ele passa a ter direito a um plus de 25%. Então a aposentadoria por invalidez, que era 100%, ela vai se transformar em 125%. Certo. Então, Esse valor, essa percentagem sobre o salário. sim, Sobre o sim, salário mínimo ou sobre o que ele recebia? é sobre o salário de benefício. Então, por exemplo, a pessoa não é aposentada, ela contribui mês a mês. Quando ela for se aposentar, vai ser feito uma média aritmética simples. Pega 80% das maiores contribuições, soma todas e divide por número igual. Aí vai dar um número X. Desse número X não vai incidir nenhum fator previdenciário, ou seja, não vai ter corte, nenhum redutor. Ou seja, vai receber então 100%. Isso no início da aposentadoria por invalidez, que é 100%. Depois, lá na frente, a doença, por exemplo, ela agravou a incapacidade dessa pessoa. E ela então necessita de um cuidador. Quando ela necessita desse cuidador, qual a leitura que você faz? Que ela, então, está na grande invalidez. E quando ela se encontra na grande invalidez, o que quer dizer? Necessita de um terceiro cuidando dela, ela então terá direito a o aumento de 100% vai para 125%. Mas idosos, por exemplo, esse aumento, ele é válido para idosos, por exemplo, que apenas têm dificuldade motora, não sofreu, não foi aposentado por invalidez, foi aposentado pela idade, com o passar do tempo, começou a ter as suas restrições motoras, cognitivas, inclusive. Isso também é aplicável? Perfeito. Existem duas situações. Aquela que já está pacificada e aquela que ainda tem controvérsia. Aquela que já está pacificada, aquela que já é certa, é o artigo 45 da Lei 8.213, da Lei de Benefícios, que fala que na situação de aposentadoria por invalidez, já está pacificado que este aposentado ele terá o plus de 25, caso ele necessite de um terceiro cuidador. Uhum. Está já pacificado. Agora, a outra situação que tem controvérsia. Acontece que aquele que aposentou, não por invalidez, aquele que aposentou por idade, Certo. ou por tempo de contribuição. Imagina que na época que ele se aposentou, estava tudo certinho. Ele não estava inválido. Ele aposentou porque ele alcançou a idade ou alcançou o tempo de contribuição. Aposentou normal. Normal. Só que os anos foram se passando. E lá na frente, depois de, sei lá, 10, 5, 15 anos, ele adquiriu uma doença. E esse idoso que aposentou por idade ou por tempo de contribuição, lá na frente, pegando essa doença, ele vai necessitar de um cuidador. Ou seja, aquele que aposentou na origem por idade ou por tempo de contribuição, lá na frente, por evento de uma doença, ele entra na grande invalidez. Aí que está a controvérsia. Ele terá direito aos 25% ou não? Muitas ações judiciais foram protocoladas e os juízes de primeiro grau foram concedendo, por analogia. Porque se ele necessita de um cuidador, tem um gasto, correto? Com cuidador. Então, por que não graduá-lo com esses 25% a mais? Uhum. E, inclusive, o STJ, Superior Tribunal de Justiça, bateu o martelo, falou, ok, tá tudo certinho, tem direito sim aos 25%. Mas o que aconteceu? Como que Brasil é Brasil? O STF mandou aguardar. Então, todos os casos que pleteiam um plus de 25% para quem aposentou por idade ou tempo de contribuição, que são pessoas que estão na grande invalidez hoje, os processos estão todos parados, sobrestados, até que o STF, Supremo Tribunal Federal, bata o martelo aí, dizendo se tem direito ou se não tem. Esse plus, ele a princípio, pelo que eu percebo, ele é só para quem sofre algum tipo de doença.
Sim, sim. Não é aplicável, por exemplo, para apenas uma idade, uma senhora com 70 anos e com dificuldades de coordenação motora, por ter levado uma vida sedentária. A gente percebe hoje também que, por exemplo, há pessoas com 70 anos que vão para dança de salão, vão para forró, 70 anos, Perfeito. caminham na praia, tem uma atividade física muito comum a um cara de 30 anos, por exemplo, que não sai da frente da TV. Perfeito. Um cara de 30 anos sedentário tem uma vida, leva uma vida igual uma senhora de 70 anos. Não pode correr. Um cara sedentário não consegue correr. Não consegue. Não. Limitado. É limitado. Porque se ele for correr, ele vai cansar rápido, vai ter um infarto, vai morrer. Uma senhora de 70 anos não consegue dar um tiro de 100 metros, chegar lá em 11 segundos. Com certeza. Não dá. Então, ela é basicamente a mesma idade. Mas também há pessoas com 70 anos em que não conseguem andar direito. Não conseguem ir ao banheiro sozinho. Porque levou uma vida igual esse cara de 30 anos, levou uma vida muito sedentária o tempo todo, e quando chegou aos 70 anos, a musculatura, a estrutura física já não tem suporte mais para poder bancar Perfeito. uma estrutura física como ela tem no momento. E com isso as limitações motoras elas começam a apontar as falhas, ela começa, por exemplo, a sofrer quedas, e isso vai acontecendo. Mas não há uma doença registrada. Uhum. Nesse caso, esses 25% vai ficar mais complicado, então. Fica mais complicado, porque aí você não tem tanta força para fazer analogia com a regra aqui da aposentadoria por invalidez. Entendi. Aí, nesse caso, se torna uma mera tese, que pode colar ou não. Entendi. No caso, quando é uma tese, eu acho até que nem vai adiantar tanto, porque se o STF já falou, não, espera aí um pouquinho, porque a gente vai analisar sobre esta onda de pessoas pedirem esses 25%. E na situação mais grave. Pois é, em situações mais Quem graves. dirá não havendo a doença? Quem é que bateu o martelo e disse tudo bem? Foram os juízes federais, de primeiro grau, em sua maioria, e também o Superior Tribunal de Justiça. Ah, tá. Então ainda tem que passar pelo STF ainda. Sim. O STJ deu ok. Deu ok. Mas eu entendo que o STF nem poderia se posicionar. Por quê? O STF é guardião da Constituição Federal. O STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, que falou que está ok, este sim é guardião da lei federal. E a matéria não é da Constituição. Então o STF não tinha nada que falar. Essa matéria é matéria de lei federal, Lei 8.213. E quem é que vai falar para esses caras? Olha, vocês estão fazendo errado. Eu aqui vou ter que ensinar vocês. Porque se o STF, que não tem que se meter nesse assunto, está se metendo, por que o STJ não toma partido e fala, ei, peraí, você está na minha cozinha mostrando como é que eu tenho que colocar sal no meu ovo? Pois é isso que acontece. Então por que eles não fazem isso? Eles acham, têm medo, um pode bater no outro, pode dar morte nesse negócio? Aí é um segredo que tem que resolver. Poderia ser resolvido, mas infelizmente no Brasil é assim que funciona. Pois é, isso me deixa revoltado, porque se o cara lá, se o STF não pode, não deveria pelo menos, Não deveria. opinar a respeito do que o STJ já bateu o martelo, está descredenciando uma lei que é apenas de alcance do STJ. O Superior Tribunal de Justiça, que é guardião da lei federal, lei essa que lá fala, no artigo 45, lei 8.213, lei federal, artigo 45, que terá o plus de 25%. Então a matéria está dentro de uma lei federal. No caso, que o STF é Superior Tribunal Federal, não é isso? STF é Supremo. É Supremo Tribunal Federal. Isso, que é guardião da Constituição. Mas não é federal? Não está federal no nome deles aí também? Sim, mas são dois órgãos distintos. Um é guardião da Constituição, STF, Supremo Tribunal Federal. O outro, que está abaixo, na hierarquia, STJ, Superior Tribunal de Justiça. Este, sim, é guardião da lei federal. Não, ok, mas esta lei, então quem guarda a lei federal não é o Supremo Tribunal Federal? Não. Tinha que trocar esses nomes. Superior Tribunal de Justiça. Deixa a gente aqui maluco do lado de cá. Vamos estudar, né, gente? Vamos estudar para fazer essa prova, porque o dia está chegando, que pelo amor de Deus, quem guarda a lei federal? O Supremo Tribunal Federal ou o Supremo Tribunal de Justiça? Eu chutava logo, marcava um X no federal. Os dois têm nome igual, vai ser aquele. Então, muito bem. Se o Supremo Tribunal Federal, se o STF, ele não poderia, né? Não poderia. Não poderia. Porque se a gente falar que não pode,
ele vai falar, não, eu posso. Fui lá e falei que não pode. É o cara entrar na minha casa e falar que eu não posso dormir na sala, porque o lugar de dormir no quarto. Eu dormo. Véi, não tem esse negócio. Na minha cabeça de cidadão ignorante, não entenda. Ela não entra, aliás. Eu não entendo, ela não entra. Essa informação não bate, não cruza. Se é o STF, o caralho do STF, que não poderia opinar a respeito da lei, por que o STJ não vai lá e diz, ô, faz isso não. É feio. Pois é. Não tem, o Ministério Público não pode intervir nisso aí também? Como é que fica? É complicado. Mas lembrando Não, que... complicado é o sobrenome do Brasil. É o Complicado sobrenome do Brasil. É o sobrenome Mas do lembrando que, quando se trata de 25%, para quem aposentou por invalidez, daí já está pacificado. Ok. Tá Até tudo o certinho. STF também achar que não pode também, né? Porque pelo andar das carruagens as coisas mudam também. Mas está passando, está funcionando. Ok. Tá normal. E é rápido, a ação é rápida? Nesse Depende. caso, no ponto pacífico? Depende. Pode conseguir por via administrativa e INSS, em média de 6 a 12 meses, talvez 1 ano e meio. Oi? Sério? Ou na Justiça Federal, aí de 2 a 5 anos. De qualquer forma, demora, tudo demora. Tudo demora. Tudo demora. Se ele. Nossa, Mas tem retroativo. Retroage desde a data que a pessoa entrou na grande validez. Então, por exemplo, se a pessoa necessitou de um cuidador, sei lá, há 2 anos atrás, Aham. então ela fará jus de um retroativo desde aquela época que ela entrou na grande validez. Aham. E vem o retroativo com correção monetária. Mas por que demora tanto? É porque tem muita gente na fila? É muita morosidade. A justiça no país, ela é morosa. É muita morosidade. Mas, apesar de haver tanta morosidade, teve o novo CPC, novo Código de Processo Civil, de 2015. E lá fala que o prazo para que os juízes possam proferir decisões são de 30 dias. Ou seja, tá? Está evoluindo. Vamos ver no campo prático como que vai se dar isso. Esse tempo que você disse, então, em relação aos 30 dias, eu fiquei meio perdido. O juiz tem que decidir uma coisa em 30 dias que pode levar 1 ano e meio, é isso? Pois é porque na prática, como que funciona? Muitas vezes os advogados, eles não fundamentam suas peças no artigo do próprio CPC, que coloca lá os 30 dias, e muitas vezes também os advogados, eles esquecem de ver os regulamentos do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, que lá também fala que para o juiz ser promovido, para ele ter promoção, se ele atender os prazos estabelecidos, ele ganha ponto por merecimento para a promoção. Tá. Então, muitas vezes, falta uma técnica por parte de alguns advogados. Eu falo que o bom advogado não é o que conhece a lei, é o que conhece as frestas, conhece as brechas. Exatamente. Aqui tem uma brecha que eu posso usar, aqui tem uma brecha que eu deveria ter usado e não usei e me ferrei. Então, o bom advogado é esses caras. Tem que ler tudo. Tem que ler CPC, tem que ler regulamentos, tem que ler tudo. E eu imagino que a leitura não deve ser uma leitura de um final de semana, né? Não, de anos. E quais são os caminhos? Temos um ouvinte que está acompanhando e de repente ele fala, olha, o meu pai ele está numa situação como essa, ele sofreu um acidente, quebrou, sei lá, de repente ele anda de muletas e fica sozinho em casa e já é idoso, já é aposentado e é idoso. Como eu consigo dar andamento a esse adicional? Primeiramente, vai ter que laudar tudo. Um médico vai ter que dizer isso aí. Vai ter que laudar tudo para fortalecer o seu pedido. Não adianta pedir por pedir. E qual médico pode fazer isso? Tem que ser do INSS? Médico assistencialista, que é o médico normal. É o médico normal. Ok. Pega os laudos, atesta ali como que está o grau da incapacidade. Por exemplo, a pessoa já não consegue mais enxergar. Ou já não consegue mais locomover-se. Vai atestar a incapacidade. Para você fazer um nexo dessa incapacidade, justificando a figura do cuidador. Tem que colocar o nome de um cuidador ou não precisa? Seria bom. Ok. Seria bom. Especificar quem é esse cuidador, tudo certinho. Então você prepara primeiro o terreno. Depois você entra com o pedido. Você tem que solicitar isso no INSS. Entendi. Se conseguir pelo INSS, perfeito, beleza. Mas se tiver dificuldades, uma técnica que muitos também não conhecem. O INSS, você pode pedir diligências nele.
Você pode pedir perícia do INSS que seja feito fora da agência. A perícia pode ser feita domiciliar. É isso que eu ia perguntar. Você pode ser em domicílio, então. Pode ser em domicílio, pode ser no hospital. Aham. Você vê muitas pessoas de cadeira de roda, de muletas no INSS, não precisa. Agora, esses cuidadores é restringidos a não parentes? Não, qualquer cuidador, qualquer cuidador. E outra, pode-se fazer também outras diligências dentro do INSS. Pode pedir pesquisa externa. O que é pesquisa externa? É investigação fora da agência. Ou pode-se pedir também justificação administrativa. O que é isso? É você levar testemunhas lá no INSS. Elas vão Mesmo assinar um termo. sem um aposentado lá. Sim, sim, também. Então tudo isso corrobora para o seu pedido. Entendi. Você vai Mas levantar tem que provas. fazer um desses aí ou todos esses aí? Pode fazer um desses, mas se analisando a situação, a depender da situação, você vê que tem também testemunhas, você vai pedir não só a perícia domiciliar, você vai pedir também a justificação administrativa para levar as testemunhas lá no INSS. Certo. Aí tem que agendar, no caso, para Tem que poder fazer agendar. isso. Aham. Tem que agendar, ou pode pedir pelo portal Meu INSS, né? Cada segurado pode pegar uma senha no INSS, acessar lá no INSS, e lá vai ter lá os requerimentos e vai ter o campo lá, para pedir o adicional 25%. Então vai ser dado andamento nesse processo administrativo, e pode ser que no INSS consiga-se esses 25%. Aham. Todavia, se o INSS negar, pode entrar com ação judicial na Justiça Federal. Entendi. Que leva até 5 anos para poder ser resolvido isso aí. 2 a 5 anos. De 2 a 5 Mas anos. o INSS é um dos maiores réus. Então, muitas vezes, eles perdem prazo para recurso. Por exemplo, você tem um juiz de primeiro grau, a parte que perdeu no processo pode recorrer para o segundo grau. Aham. E assim vai subindo. Muitas vezes Pode recorrer a quantos graus? tem o primeiro grau, que é o juiz federal, depois tem o Tribunal Regional Federal, depois tem o STJ e depois o STF. São 4 graus ao Ah, todo. tá. Em alguns casos vão ser só 3 graus. Mas, enfim, existem possibilidades de ir recorrendo. Muitas vezes, quando o juiz de primeiro grau já profere a decisão em 1 ano ou 1 ano e meio, por que eu falo 2 a 5? Considerando todos os O graus. juiz do primeiro grau é tipo o pai dentro de casa, né? O pai deixa aí pra... Pai, posso ir lá jogar bola? Pode. Aí daqui a pouco a mãe grita lá, não pode não. É mais ou menos isso. Se o pai deixar e todo mundo tiver com a coisa, Mas aí tem tudo um bem. detalhe bom, Ah. porque às vezes quando o juiz de primeiro grau dá favorável para o segurado, vai abrir prazo para recurso, correto? Aham. O INSS muitas vezes ele perde esse prazo para recorrer. E ali já transita em julgado. Então você pode ter um processo de 1 ano aqui embaixo. Se o INSS ele perdeu o prazo, como ele é o maior réu, ele tem um vulto muito grande de processo para recorrer. E às vezes ele perde prazo. Mas eu fico pensando, de novo, com a cabeça de um leigo, o primeiro juiz que julga lá e fala, pode ir, tá ok, pode estar liberado. Aí recorre. Recorre. O outro recorre. Não tá tirando a moral do juiz. Tipo assim, bicho, não vou te ouvir, não. Então, O primeiro juiz deve pensar assim, ninguém ouve o que eu falo mesmo. Vou é só assim dar que uma. funciona. Vou dar só uma sentença E lá, mas tá todo mundo recorrendo. e lá em cima eles podem reformar a sentença lá de baixo, falando no sentido contrário. Mas aí existem algumas situações que são vinculantes, que o STF e o STJ já bateu o martelo. Nessas situações, quando for entrar com o pedido na Justiça Federal, lá no juiz de primeiro grau, Ah, porque aquilo que foi decidido lá em cima, muitas vezes, se tiver efeito vinculante, vai obrigar todo mundo aqui de baixo a decidir igual. Então, cabe... vira uma jurisprudência, seria, mais ou É menos. muito mais forte do que jurisprudência. Entendi. São julgamentos já vinculantes. Ou seja, vai vincular, vai obrigar quem está lá embaixo a decidir daquele jeito. Então, em vários casos que o STF e o STJ já deram favorável para o segurado, quando for entrar com o pedido no juiz de primeiro grau, já tem que demonstrar já que aquilo ali é uma matéria vinculante. Por quê? Porque você consegue amarrar desde lá de baixo. E se lá embaixo decidir de forma contrária, nulidade do processo. Então, nossa, mãe do céu, o troço é complicado. Mas até tudo isso desembolar, já quem entrou com a ação já até esqueceu por que já entrou com a ação, porque demora demais. Mas tem muitas formas de, na via judicial, você conseguir reverter também muitos quadros. Por exemplo, vai ser feita uma perícia. Para ver se o cara realmente precisa, se o Sim. aposentado precisa. E essa perícia é feita não por aquele período do INSS, não. É um outro período do Poder Judiciário específico. Ah, então, já por que não manda um dos caras deles lá e tal? É do Poder Judiciário.
E ali tem boa chance de dar favorável. Quando o perito Perito do judicial judicial. vai lá, então a chance de ele comprovar que não, realmente precisa Sim, do sim. adicional e tal. Exato. Aí fica meio que irrefutável a opinião dele, o laudo dele ou não? O juiz não é obrigado a seguir o laudo, mas geralmente, Ok. geralmente segue. E esse perito judicial, conforme os termos do Código de Processo Civil, tem que ser um perito especialista naquela área. Acontece que às vezes os juízes nomeiam peritos generalistas. Então, cabe à pessoa fazer o quê? Impugnar. Impugnar aquele perito generalista, pedir para nomear um especialista, porque aumenta a chance de êxito. Aumenta a chance de êxito. Mas vamos supor que já foi para a perícia, foi feita pelo perito generalista. Após feito essa perícia, não pode mais impugnar. Quando sai do generalista e vai para o especialista, que não pode mais ser. Depois que é feita a perícia, Mas a perícia é feita por quem? generalista. Ah, ok. Porque a impugnação é antes da data da perícia. Ah, Porque vai nomear um perito para fazer a perícia daqui a 2, 3 semanas. entendi. Então, antes de chegar essa data, é o prazo para impugnar. Aquele perito generalista e falava assim, nada disso, coloca um especialista. No caso, quem vai impugnar é o próprio paciente. É o próprio... Exatamente. Entendi. Exatamente. Mas se feito, se já chegou na data de fazer a perícia, dali para frente não pode mais impugnar. Mas o que pode ser feito para resolver a situação? A pessoa ela pode passar de novo no médico assistencialista, que é o médico normal aqui fora. Uhum. Se constatar agravamento da doença, tem o assistencialista, o generalista e o especialista. Assistencialista que nós usamos, essa expressão é para todos aqueles que estão aqui fora. Normal, seja da saúde pública ou seja do plano de saúde. Uhum. Esses médicos, eles laudando um agravamento na doença, o que pode ser alegado? Fato novo. E de posse desse fato novo, pedir uma nova perícia. E quando pede, com base nesse fato novo, uma nova perícia, já impugna aquele perito generalista para que seja nomeado um novo perito para apurar esse fato novo. E assim é uma forma de impugnação também posterior. Ou seja, dá para impugnar. Ah, fez o negócio, o generalista foi lá, não deu tempo de impugnar, mas ele foi, esqueceu de impugnar, foi lá, fez... Busca fato novo. Aí tem que... Junta o laudo com o fato novo e pede uma nova perícia. Mas que nessa nova perícia seja feito por um especialista. E esse fato novo tem que ser novo mesmo? Ou... Tem que ser novo mesmo. Então aí... Tem que ser um agravamento. Mas via de regra a pessoa, ela, mês após mês, ela vai ficando pior. Uhum. Então é difícil não ter um fato novo. A gente gostaria que não tivesse um agravamento, né? Mas infelizmente não é assim que a banda toca. Exatamente. Muito bom. Doutor Gerson, para tirar dúvidas com você no site, no Facebook, como te acham? Gerson de Souza é o perfil pessoal. E tem também a minha página, que é Gerson de Souza Oficial, tudo junto em minúsculo. E você mesmo quem responde, né? Sim, eu mesmo. Muito bom. A quem tiver acompanhando, as pessoas que estão nos acompanhando agora, podem entrar em contato com ele, ou você que nos acompanha à noite, né? Porque a gente tem um número muito grande de pessoas que acompanham as nossas transmissões à noite. Pode deixar sua mensagem aqui também, ou procura Dr. Gerson no Facebook também. Compartilhe o vídeo no Facebook, esse que nós estamos fazendo agora também, para tirar suas dúvidas e alcançar mais pessoas, porque é muito importante também. Dr. Gerson, muito obrigado pela aula que foi dada aqui hoje. Beleza. Estamos aí para trazer informação, né? Precisando, estamos às ordens. Nós sempre vamos precisar, doutor. Muito, e precisar muito. Muito obrigado e até uma próxima, Dr. Gerson. Beleza. Muito bom. Agora deixa eu voltar a imagem aqui para mim, para dar um susto em vocês. Muito bem, esse aí sou eu. Eu vou fazer um intervalo comercial, daqui a pouquinho eu vou voltar. A gente tem um bate-papo também com alguém aqui, que eu esqueci quem. Cadê? Com a Giovana Félix. Ela é atleta e instrutora de Muay Thai. Vamos conversar com ela já já. 11h36 em Vitória. A voz, eu sei, eu não deveria ficar falando tanto, eu sei disso. Mas eu vou fazer um intervalo rapidinho. Já tomei um chazinho de limão com gengibre. O pessoal está falando, muito boa entrevista, eu sigo ele, muito bom.
Vou fazer um intervalo comercial, eu volto já, tá bom? Fica por aí. Bom dia.